quente isso aí. O Buzeira foi preso, o Buzeira, né? Foi preso o Bluseiro. No dia de gravação desse vídeo daqui, ele foi preso. Ah, você chamou ele aqui? Não. Ah, tá. Inclusive, não é um convite da Buzeira. Ele não tá ouvindo agora. Né? Quando for sair, inclusive o pessoal do Rio, não convidei ninguém aqui, tá? De novo. A Adidas é só de enfeite, tá? E você acha que essa mudança de paradigma que a geração Z tem em relação aos millennials, a geração X, aos boomers, essa parada dessa busca por uma riqueza imediata, essa parada de a escola não vai me trazer nada, o estudo não vai me trazer nada, ela faz com que a geração Z ela tenha um apreço maior ao crime do que outras gerações? Cara, então, é porque o crime, ele tem sido uma coisa que tá ganhando muito dinheiro e deixando muito rico. A gente fez um estudo muito aprofundado sobre a geração Z no mundo do crime, porque um grande amigo meu, que já foi do mundo do crime, tá? Assim, foi brabo no mundo do crime, tá? Assaltante de banco brabo. Daqueles que era brabo mesmo. E aí ele contou uma história de que ele tava entrando na casa dele, que é numa periferia, e ele tava de carro e dois moleques chegou numa moto, dois moleques jovens mesmo, geração Z, meteu o cano na cara dele e falou assim, ô negão, passa aí o dinheiro, passa o carro também. E aí o cara, mano, você vai me roubar dentro da minha casa da periferia aqui? Que isso, velho, e tal. Aí o outro gritou, mano, dá um tiro na cara desse negão aí pra ele aprender, mata ele. Ele falou, não, leva o carro embora. Levou o carro embora. Ele foi falar com um cara que ainda tá no crime, que era chefão do lugar, né, o Disciplina do Barato, que é o cara que é chefe do PCC na área. E o chefe do PCC falou assim, mano, eu não aguento mais essa molecada, velho. Os caras tá roubando, tá metendo louco aqui e tal. Até o PCC tá de saco cheio da geração Z, não pode ser, velho. Falando assim, ó, morador todo dia vindo reclamar aqui pra me encher no saco que os caras tá roubando o celular. Fica com essa maldita dessa bicicleta com o motor enchendo o saco dos outros. Não respeita nada. Mó bagunça no crime. Por quê? O crime, o crime dos millennials, ele foi organizado. A molecada de hoje, ela tá desorganizando. Então, o que ela quer? Basicamente, no Rio de Janeiro, por exemplo, o Gotinha, né? O Daniel Falcão, fala do Gotinha. O Gotinha é o que tava lá com Com o TH da Maré. Não era o que tava com o Oruan? Não, esse é o Menor Pio. Tá. Desculpa, Eu conheço muito bandido. É muito amigo do Oruan, que é bandido. É difícil acompanhar os bons amigos bandidos do Oruan. Desculpa, Oruan, misturar seus amigos bandidos. Menor Pio. Os caras estão reclamando, dono de chefe, do comando e tal, que você não acha mais moleque pra bater plantão na boca. O moleque vai trabalhar. Não pode ser, Joel. 12 horas, não, ninguém quer fazer. Ele tá no TCP. Pô, tem áudio dos caras reclamando. Ele tá no TCP, daqui a pouco não tá bom pra ele. Ele pula pro CV, entendeu? Antigamente, você pular de uma facção pra outra era um negócio que não existia, mano. Não, tá impossível ligado? que você tá falando, você tá de brincadeira, mano. Não, é eu tô falando real, mano. Tem isso no vídeo lá. Mas o Gotinha, né? O Gotinha do TCP. O que o Gotinha fazia? O Gotinha, ele era segurança pessoal do TH da Maré, que era o chefe do TCP, chefão do TCP, e ele tinha um Instagram com 200 mil seguidores, onde ele publicava stories, ele divulgava Tigrinho, tanto que mataram ele, continuou divulgando Tigrinho, porque continuaram cumprindo o contrato. E não ele pode ser. Como é que, velho? Volta. Aparecia dirigindo BID. Mataram um maluco. Mataram um maluco. Deram um tiro na cara dele com 12. E aí continuaram postando o Tigrinho no perfil dele, meu. Não pode. E aí os caras. Mas contrato com quem, cara? Quem faz o contrato com o maluco do crime organizado? Sei não, mano. Ou se era pra ganhar dinheiro. Mano, caralho, irmão. Aí E como é que o maluco do crime organizado tem 200 mil seguidores e segue com a conta aberta, tio? Ué, ele fazia as histórias andando de carrão, de moto, fazendo dança de TikTok. Um monte de coisa, né, Fernando? Nós deu uma olhada no Instagram dele. O Instagram é bom, cara. O moleque fazia um monte de coisa. E, mano, fuzil. Gotinha dando tiros de fuzil. E aí aparecia aquela voz assim: venha comigo experimentar o meu novo fuzil. E ele dava tiro de fuzil, tá ligado? E a molecada. Ele fazia unboxing de fuzil, é isso? É unboxing de fuzil que chama? Não pode ser, porque só pode ser, mas você tá falando que ele fazia a review de fuzil. Ele fazia o que eu faço com tênis e ele fazia com fuzil, caralho. Fuzil R15, meio. Comprei pra mim. Então, cara, ele, o Menor Pio, por exemplo, que era ladrão de carro, supostamente ladrão, um dos maiores ladrões de carro do Rio de Janeiro. O surfista Esse que é o supostamente amigo do Oruan. O surfista da Penha era um cara que ele não tinha uma perna, ele era segurança do Doca, e ele mostrava como é que era a vida dele sem ser uma perna roubando carro.
Era um nicho, tá ligado? Então, tipo assim, ele roubava carro, celular também, né, Fernandão? Cara, Roubava peraí, volta. Ele roubou 10 carros por dia. Fazendo um baralho de celular assim, eu roubava 20, 30 celulares. Cara, não, é que me pegou muito. O mano era um surfista de uma perna só que fazia um daily roubando, mostrando como é que era dura a realidade de roubar carro com uma perna só. E ele roubava 10 carros por dia, cara. Com uma perna só. Com a perna só. Mas se filho da puta tivesse duas, viado. Porra, era o GTA Rio de Janeiro, caralho. Que porra é essa, irmão? Ele tinha, mas ele trocou uns tiros porque ele era segurança do chefão do Doca, que é o chefe do Comando Vermelho, e o Doca mandou ele embora, exatamente deve ser por essas coisas. E aí ele começou a roubar carro e celular. E aí ele roubava com a perna só, né? Meu moleque era ligeiro. Porque tu que a geração Z do crime é os One Piece do... Diversidade, irmão. Tá querendo dar um gás no seu treino? Cupom Genética na Growth pra comprar suplementos como Whey Protein, creatina, pré-treino, tudo na mais alta qualidade. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Caralho. Os caras do que mataram o Gotinha pegaram o celular, os stories e fizeram stories falando que ele tinha morrido. Caralho, mano. É outra fita, né, velho? É outra fita. Na nossa época era o máximo um micro-ondas. Né? O máximo era uma espada ninja ali num crime. Mano, que bizarro, velho. E nem os caras aguentam a geração Z, é isso, Não, não? os caras tá de saco cheio já com os moleques, porque eles pulam o muro direto. O tio Caioba, que era de uma facção, foi pra outra. E o que eles fazem? Esses moleques, eles são meio suicidas, assim. Eles fazem certas... O Rio de Janeiro tá numa guerra, eles fazem certas ações, que são ações de tropas especiais. Eles fazem umas ações conhecidas como BAC. O que é o BAC? O BAC é o seguinte, você é de uma organização e de madrugada você vai fazer terrorismo na comunidade do Hutu. Então você vai lá, dá uns tiros, mata alguém, tira alguém, rouba, faz o que a polícia faz, apreende pó, fuzil, 3, 4 fuzil, e aí eles fazem stories comemorando isso daí. Os stories vai pra internet e os caras começam a ganhar seguidor, entendeu, mano? Então tem várias dessas fitas. Mas o que caracteriza muito eles é esse lance dos caras mais velhos falarem que a molecada não tá nem aí pras coisas, porque você fazer parte de uma organização criminosa não é só você postar foto com fuzil, andando de carrão e com cordão de ouro. Você tem uma série de obrigações, não apenas com o grupo, mas também com as comunidades e tal. Então o pessoal, eles ficam falando isso. Também tem o caso da geração Z ser muito mais violenta. Esse negócio dos sinais e tal é tudo molecada da geração Z. Por quê? Os grandes chefes estão presos ou eles foram pro atacado do pó, que dá muito mais dinheiro. Eles largaram a biqueira, essas coisas na mão dessa molecada, numa bagunça. Então esses moleques eles têm que defender o território. E aí os caras entram numa neurose, né? Porque fala assim, pô, tem que defender o território, tem que defender o território. E eles acabam matando um monte de gente. Tipo, você com a camisa da Adidas, chega lá, o cara pega seu celular, se ele vê qualquer coisa que ele achar que é estranho. Meramente ilustratório, eu sou só um tonto, eu só gosto do Newcastle e eu tiro foto fazendo vizinho porque eu sou um tonto, tá, gente? Só lembrando vocês aqui, tá bom? Eles te executam, cara, tanto que aparece assim, eles são bem mais violentos, porque a questão deles é só chegar ao poder mesmo e tal. Então é mais ou menos essa fita. Eu cheguei a ler uma parada que eu fiquei até assustado, assim, que é um pouco do Primeiro Comando, inclusive. É muito curioso, Léo, não sei se tá com a brisa, assim, você começa a falar os bagulho com o Joel, é meio assustador, né? Mas já deu uma hora de papo, não parece que a gente tá falando do Palmeiras e Corinthians, porque vai ficando meio trivial, né? Vai ficando umas ideias mó de boa, né? Aí você precisa lembrar, né? Não pô, tem gente morrendo, é um bagulho meio absurdo. É bizarro, né? A gente separar pra reparar o quanto que isso... É só uma parada que eu tô tendo uma realização. É quão bizarro a realidade que a gente vive, que a gente meio que naturaliza uns bagulho que é a zona de guerra que a gente vive, né? Que a gente sabe o nome dos caras, a gente consegue fazer piada com os caras numa boa, porque se a gente não fizer piada com isso, a gente fica louco, né? Se a gente for levar no estresse, a gente enlouquece, né? Então, é curioso. É porque eu comecei tenso, eu até relaxei. Aí eu preciso lembrar, tipo, não, a gente tá falando um bagulho aqui que é meio barra pesada, né? A gente é meio brasileiro, né? Eu acho que a gente sofre tanto, com muita desgraça e mazela, que a gente acaba colocando esse tom de humor pra conseguir lidar com esse bagulho, tá ligado? Porque, pô, meio psicanalítico. É só desgraça, né? E uma notícia que eu li que me pegou muito, que era assim, como o Primeiro Comando ele cresceu muito, e ele começou a ter problemas de gente grande,
né? Então, tipo assim, pô, a gente tem que cuidar lá da Faria Lima, né? A gente tem uma refinaria, a gente tem um monte de caminhão pra cuidar, né? Os postos, as padarias. Eles se afastaram um pouco das periferias, né? E acho que você chegou a ler essa notícia também, Léo? De que estão tendo problemas nas periferias mesmo, de facções dentro do primeiro comando mesmo, de estarem se rebelando entre eles, eles estarem agindo mais loucamente, né? Foi bem na linha do que você falou, assim, de, tipo, dos caras, tipo assim, pô, ele é dos nossos, mas não é tão dos nossos assim, né? Que é um pouco desse... É uma ruptura geracional até mesmo dentro do crime, isso é muito bizarro. Cara, essa reportagem aí do meu amigo Luiz Adorno, que manja muito demais também, e o trabalho do Eduardo Dino, um abraço pra ele, que é um grande sociólogo, ele fala sobre a identidade de grupos da geração Z, né? O que acontece, cara? A geração Z, como eles são jovens, e eles estão no mundo do crime, o jovem ele tem a característica de fazer um reforço de identidade. Então eles precisam criar entre eles um reforço de identidade. Ser do PCC já não é mais tão identitário para eles, porque isso é coisa dos caras que era das antigas e tal. Então o que está criando uma identidade para eles? Sinais, símbolos, proibição do uso Da Adidas, porque eu tô usando só porque eu sou um tonto. Exatamente. Então, assim, são coisas que são efêmeras, entende? Efêmeras não efêmeras no sentido de não ter, não ser importante, mas são coisas que são coisas fúteis que essa geração tá tirando a vida de pessoas por questões, coisas fúteis, entende? Teve o cara que tirou a vida de outro lá, fora da lei, porque o menino pisou no pé da pessoa. Teve um lá no Ceará que eles eram irmãos gêmeos. O menino dançou com uma mulher que era um cara de facção, gostava. O cara foi lá, os caras da facção foi lá e matou os dois, porque não sabia qual deles tinha dançado. Você viu do cachorro? Os caras deram tiro no cachorro, né? Porra, velho, caralho, tipo, que isso, né? Exatamente. Porque é uma coisa que eu falei, até falei num vídeo outro dia, eu falei assim, normalmente a ideia que se tinha até, apesar deles estarem em guerra entre si muitas vezes, existia uma questão de ordem com a comunidade local, né? Sim. Do tipo assim, pô, a gente tá em guerra ali, mas a gente respeita um pouco. Eu até brinco, né? Alguns anos atrás a gente era roubado por aqui, você sabia de quem ia buscar os bagulho. Então era comum, roubaram uma bike, roubaram o som de um carro, roubaram um carro, você sabia onde buscar, com quem trocar ideia. Né? E é uma coisa hoje que você vê, tipo, os caras roubam, você fala, mano, você não sabe quem foi, como foi, e você não vai lá trocar, porque senão vai dar ruim, entendeu? Foi o que aconteceu com o meu amigo, roubaram o carro dele, o que ele procurou? O bandidão do bairro, que era o chefe, e o cara falou, pô, tá tomando uma bagunça, eu nem sei quem foi, entendeu? Que é mais ou menos nesse sentido que você tá falando. E assim, cara, não é nem uma questão de só estar bagunçado, tá ligado? É uma questão de estar fazendo mal para as pessoas sem uma justificativa. Não que o crime tenha que ter uma justificativa, mas antigamente, pro cara matar uma pessoa, tinha que ter tinha que ser justificado isso. Porque o bandido precisava da população para estar ali dentro. Uhum. Hoje, você encontra muitas comunidades que o cara não liga mesmo. Por quê? Antigamente, o cara era da gangue, da quadrilha do Morro do Vintém, da quadrilha do Morro do Vidigal. Depois que ele se conectou às grandes facções, por exemplo, Comando Vermelho, eu não faço parte mais do Vidigal, eu faço parte do Comando Vermelho Nacional. Então, eu não sou do meu time do bairro, eu sou da torcida organizada do Flamengo, tá ligado? Que é um bagulho muito maior e etc. Então, a identidade dos caras passam de antigamente ser da periferia, aquela ligação territorial com o grupo, a ser uma conexão agora com o grupo nacional, internacional. Tem um filme que eu gosto muito, que é o Poderoso Chefão 3. Cabuloso. Filmaço, né? Não é tão bom quanto o 1 e quanto o 2, mas é um baita de um filme. E ele relata uma situação que eu gosto bastante, que é o Michael Corleone, que ele tá tentando legalizar os negócios da família. E acho que isso é uma parada que é muito legal, porque te faz entender muito sobre máfia, sobre o crime organizado, que é ele tentando lavar o dinheiro com a igreja, de várias outras maneiras. E eu vejo que é uma coisa que acontece muito no Brasil de uma outra escala, né? Quando a gente teve a operação agora... Qual era o nome da operação? O Carbono Oculto? Carbono Oculto. A gente viu uma rede muito grande de coisas ligadas ao PCC acontecendo, né? Então a gente teve padaria, posto de gasolina, refinaria de metanol, a gente teve motel. Teve mais alguma coisa, Léo?
influenciador digital. Tem. Porra, quase esqueci Fiquem dessa fase. ligados aí que vai começar a cair uma galera disso daí. Já que vamos- todo mundo já sabe também, né? Já acabei de falar isso com o Joel, com o João de Senzi, tá? Acabei de falar disso. A gente viu todo um esquema disso assim. Por que tem essa busca? Qual que é a fita? É por lavagem de dinheiro? Quando você vai ter que pegando essas coisas que são tecnicamente legais e misturando com crime organizado, como é que isso se entranha? Como é que funciona essa lavagem de dinheiro? Ô, mano, a questão é a seguinte: o cara tá ganhando dinheiro pra cacete. Ele tá pegando 1 quilo de pó lá na Bolívia a $1.000 e tá vendendo na Alemanha 50 mil ou na Austrália 100 mil. O cara quer gastar dinheiro, mano. O cara quer. Não adianta você ter um monte de dinheiro que você tá fazendo e esse dinheiro tá ilegal e você não poder torrar ele, mano. Você não poder levar tua mina pra viajar, você não poder comprar um carrão pra mostrar pros outros, tá ligado? Você não poder comprar aquelas correntonas, aqueles pingentão de ouro que não sei de onde uma galera aí desenrola, tá ligado? Não poder fazer nada disso. Então a ideia de tornar o dinheiro legal é exatamente pra você poder torrar ele, mano. Pra você poder gastar, pra você ter uma vida muito boa. Então, a ideia de você levar as coisas para legalidade é exatamente esse processo. Você poder gastar o seu dinheiro. É igual você ter um dinheiro depositado, você ter o dinheiro bloqueado, você não pode tirar. O cara não pode gastar dinheiro. Mano, eu posso. Eu posso, por exemplo, comer bem no restaurante, numa padaria, ir num Hop Hari, não sei o quê. Mas eu não posso comprar um Porsche, tá ligado? Uma Ferrari. Eu não posso comprar uma mansão com piscina. Uma cobertura no Tatuapé. Tá ligado? Melhor não citar bairro, né? Melhor parar de falar de bairro, não, né? Melhor, tipo, que é vizinho, né? Melhor não. Por exemplo, o Tatuapé é um bairro que o pessoal do comando conhece muito bem. Tatuapé, Itaquera. Zona Leste aprofundando, né? Então, tipo assim, eu não consigo ter um prédio, mano, tá ligado? Eu não consigo ter viajar 10, 15 países. Os caras que tá presos ainda é pior ainda, né? Então não vale de nada. E aí o que eu arrumo? Eu arrumo influencers, eu arrumo um sistema de lavagem de dinheiro, eu compro postos de gasolina, etc. Eu vou lavando dinheiro e esse dinheiro vai saindo de alguma forma. Porque aí, tecnicamente, você pode falar que você é dono de um posto de gasolina, que é socialmente aceito. Sim. Você consegue até mesmo declarar imposto de renda, de certa forma, né? E aí você pode ter um bem no seu nome sem que você seja diretamente relacionado ao crime. Cara, mas tem umas loucuras que acontecem no Brasil que as pessoas duvidam da malandragem do brasileiro, principalmente de uma organização que nasceu dentro da cadeia. Em qualquer lugar do mundo, quando você compra um posto de gasolina, você coloca lá a gasolina para vender, você finge que apareceu tantos carros, e aí você vai lá e justifica e paga o teu imposto e tira uma parte do dinheiro. Aqui no Brasil é tão louco, barato, que o PC estava lavando dinheiro e estava ganhando em cima da lavagem de dinheiro, porque ele metia nas bombas, ele montou um esquema de adulteração de combustível, então a bomba enchia uma parte e eles configuraram a bomba para tipo encher 20 litros e marcar que encheu 10. Uhum. Então os caras ganhavam até roubando, ganhava lavando dinheiro com o posto e roubando o cara. Ganhava 2 vezes, né, velho? Ganhava 2 vezes. E 3 ainda, porque ainda adulterava o bagulho com metanol e um monte de coisa. Então ganhava 3 vezes. Tá querendo dar um gás no seu treino? Cupom Genética na Growth para comprar suplementos como Whey Protein, creatina, pré-treino, tudo na mais alta qualidade. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. E é foda, né? Porque acaba sendo um pouco de um... É que é muito complicado o que eu vou tentar falar aqui, Léo. Se você achar... Léo, você vai fazendo um termômetro aí do quanto que eu vou morrer, tá? Porque a gente é vizinho aqui de umas coisas que a gente vê, né? Então assim, tu cola em qualquer bar no Tatuapé, para uma quantidade impressionante de BMW, às vezes, né? De Porsche. Pô, caralho, né? A galera tá ganhando muito bem. Né, pra estar com bastante Porsche BMW no bairro do Tatuapé, você fala, porra, né? E tu vê uma rapaziada com bastante cordão de ouro, você fala, caralho, tem bastante cordão de ouro, né? E tu começa a ver uma galera estourando combo, você fala, porra, com essa economia, né? Ou todo mundo é muito influenciador, ou tem uma coisa muito de errada, né? Só que a gente ainda tem uma questão, eu não sei se é uma pira minha, acho que isso é meio que socialmente aceito. Você entendeu o que eu tô falando? Eu entendi, cara. Do que tipo assim, pô, o cara tem um dinheiro, é da hora tá com ele. Mas de onde vem esse dinheiro? Ah, se eu não perguntar, eu não sei. Você tá entendendo a brisa que eu tô falando? Exatamente. E tem muitas franjas também no Tatuapé. Né? Tem essa fita também.
É que com essas atividades ilegais, com tanto dinheiro que os caras estão ganhando, eles vão patrocinando várias atividades ilegais, mano. Desde construir um prédio que não pode, que vai alimentar a economia, contratar os pedreiros a preço muito alto, tá ligado? Pagando alto e tal. Desde a contar moeda falsa, levar uma coisa de um lado pro outro, pegar um carro e servir de laranja, daí você pega um carro bom pro cara e pega um menorzinho pra você, e você consegue passar pro cara ele andando com o carro no seu nome, tá ligado? Você pega um terreno no seu nome pro cara, o cara constrói o prédio e aí você ganha um dinheiro por conta disso. Então, tem várias coisas que estão acontecendo porque bilhões estão caindo na praça ilegalmente por conta do comércio ilegal de substâncias internacional, e aí isso vai ser dissipado pela população, entendeu? Tomando combo, tal, comprando cordão de ouro e essas coisas. E, cara, aí isso é típico da geração Z também. É só busca por dinheiro e poder. Não tem outra coisa dentro disso daí, cara. Já vamos falar só da geração Z. Eu quero só destacar uma parada aqui. Eu vou fazer uma denúncia que eu vou levar pro Joel. Se não foi pauta do Joel. Léo, você tá pronto? Eu trouxe uma denúncia aqui fortíssima. Por favor. Porque o Léo tá ligado que eu tenho um hábito meu. Que eu fico tentando adivinhar o que é do PCC ou não. Então eu costumo, quando eu tô andando no carro, eu toco e falo assim, ó, essa padaria com certeza é do PCC, esse posto de gasolina com certeza é do PCC. É porque tem umas coisas que não... Porque quem tá em São Paulo, tem umas coisas que não foi feita pra funcionar aqui. O pouco ovo de R$3,50. Ou seja, um posto de gasolina no meio de um monte de casa, onde não tem mais nenhum posto de gasolina. Falou, nenhum posto de gasolina... Tem nenhum posto de gasolina na região, só tem esse um posto de gasolina aqui, e nunca tem carro parado, e às vezes tem uma viatura da polícia. É impossível, isso aqui não sei. É o quê? O PCC. Então eu tenho esse hábito aqui de ficar tentando achar o bingo do que é o que não é, né? Mas eu tenho aqui uma certeza de onde o PCC tá lavando dinheiro. Denúncia exclusiva, irmão. Por favor. Maquininha de pegar bichinho. Os bicheiros do Rio também fazem isso, cara. É bom pra lavar dinheiro. O quê? Os caras marcam que nego pega 1.000 bichos por dia. Mano, meu irmão? Tu reparou que qualquer lugar que você vai assim... De novo, gente, eu sou só um tonto, tá? Não é uma denúncia, por favor. Isso aqui não pode ser usado de prova no Ministério Público. Tu já reparou que qualquer lugar que você vai tem a porra desses bichinhos agora? Em tudo quanto é canto, pô, tem desde... Esses dias eu tava no... Um dia que eu tava, que eu achei impressionante, eu tava num boteco, tinha uma maquininha de pegar bichinho, irmão. Eu fiquei até falei, cara, tem um boteco isso daqui. Qualquer canto que você vai, tem essas maquininhas, velho. No interior tem um monte, shopping, nanã. Esse com posto de gasolina tem... Curiosamente, no posto de gasolina, né? Aí ele falou assim, cara, é muito fácil, né? Porque você pode virar e falar assim, ó, 1 milhão de pessoas tentaram pegar bichinho aqui e 500 mil pegaram bichinho aqui. É impossível você... Como é que você sei lá, você registra isso, velho? Você faz uma auditoria dessa porra? O Fernandão é meu sócio aqui, os caras acham que ele é do PCC, porque ele é o único que pega bichinho em todos... Aonde ele vai, tem essa máquina, e a gente encontrou em tudo quanto é lugar, né, Fernandão? Cara, então, o que eu falei pra você, os bicheiros lá no Rio de Janeiro, eles estavam fazendo lavagem dentro das maquininhas, porque a Disney processou eles, porque eles estavam colocando, tipo, o Mickey Mouse dentro da maquininha. A Disney processou os bicheiros do Rio? Os caras que cuidam, os caras Bom que têm o demais. registro do Mickey aqui reclamaram que os caras estavam metendo os bichinhos que não tinha direito autoral, tá ligado? O Lilo Stitch no... Como que você manda uma carta do jogo do bicho, pra galera do jogo do bicho, né? Então, rapaziada, pô. E aí os caras estavam desconfiando que, né, os caras investigaram pra ver se era do jogo do bicho e tal, porque eles estavam em choque com essa questão. E aí a polícia começou a investigar mais fortemente. Mano, assim, tem gente... Eu falo pra você que tem até grandes redes que estão se beneficiando indiretamente disso. Por exemplo, o Primeiro Comando, ele montou uma rede gigantesca de postos. E os caras são tão ligeiros que eles baixam o preço para quebrar e quebram a Concorrência. concorrência. Então, às vezes, uma pessoa física, ele tem um posto. Aí você começa a ver que os postos de rede estão se multiplicando. Dê uma olhada aí, vocês que assistem o Edson, quantos postos de rede vocês veem. Toda vez que vocês andam na rua, vocês vão ver que os postos que não são de rede estão desaparecendo. Por quê? Os caras entram, quebram esses postos e só quem consegue se manter é o posto que tem rede, entendeu? Se a gente continuar falando mais 5 minutos, sabe que a gente vai chegar na conclusão de que o PCC faz a economia do Brasil girar, né?
De certa forma, Você tá ligado que a gente vai chegar nesse. A gente vai chegar num certo ponto que se terminar o PCC a gente quebra a economia, né? Você tá ligado que é só mais um pouquinho que já. não, isso mas você tá falando em São Paulo. No Rio de Janeiro, os caras tem internet, cabo de fibra ótica. Pra você ter uma noção, cara, tem regiões no Rio de Janeiro que você só pode vender um cigarro, que é o gift. Sumiu uma máquina de produção de cigarro de dentro da cidade da polícia, né? Que tem 20 delegacias, a máquina sumiu. A máquina tem 15 toneladas. Olha o que os caras estavam fazendo, Edson. Os caras tinham um cigarro falso do Paraguai, os caras do Rio de Janeiro começaram a produzir aqui. Então eles estavam falsificando um cigarro falso do Paraguai e em determinadas regiões no Rio de Janeiro só aquele cigarro pode vender. O cara não tem nem como escolher de onde que ele vai pegar câncer, se é da Souza Cruz e tal, ou se é do Gift, que chama Máfia do Cigarro lá. Tem uma questão também que é muito delicada, que envolve o crime organizado, que é religião. E sempre me pega, né? Existe muito criminoso que é muito religioso. Qual que é a relação da religião com o crime? Mano. Cara, o crime, ele sempre foi uma atividade de risco, concorda comigo? Tá. Pô, você pode tomar um tiro a qualquer momento, adrenalina, tudo. Então a religião sempre fez parte dessa questão espiritual. Antigamente, por exemplo, cara, o santo preferido dos bandidos era o São Jorge, quando o país era muito católico. Santo né? Guerreiro. O Santo Guerreiro e tal. Se fosse nas matrizes africanas, seria o Ogum, etc. Só que hoje a gente está vivendo um fenômeno um pouco diferente e que para algumas pessoas é assustador. Que é o fenômeno que nós chamamos de narcocapitalismo ou traficantes. Não pode ser. É verdade. A Viviane Costa tem um livro que ela fala sobre isso e a Cristina Vital também. A gente fez até uma matéria. Ó, pega a visão, que barato louco. Não sei se o pessoal conhece aqui e tal, mas certamente eles vão achar cabuloso também. O nosso país, os evangélicos estão crescendo bastante no nosso país, com todo respeito ao povo evangélico, aos povos evangélicos, né? A nossa linha de conversão neopentecostal, quando chegou aqui nos anos 70, Edir Macedo e tal, é norte-americana. Aham. Então a gente importou de lá o protestantismo. E aí, lá, o sistema de conversão era o seguinte: o cara convertia o pai da família e o pai da família trazia todo mundo. Quando esses caras chegam no Brasil, com o Edir Macedo e tal, eles percebem que no Brasil não tem pai. Tipo, nas periferias não tem pai e tal. E aí eles começam a converter a mãe dos caras. E na favela isso começa a acontecer. Os caras chegam, o público dos pastores neopentecostais, quando o neopentecostalismo chega aqui mais forte, eram as mulheres pobres. Que na favela, muitas vezes ela era da Umbanda, era do Candomblé. E essas mulheres se converteram e elas começaram a trazer a família para dentro da igreja. Então muitos dos caras que cresceram nos anos 70 e nos anos 80, eles conviveram com mães já evangélicas e estão já conhecendo a palavra de Deus. Quando esses caras começam a virar traficantes mesmo de verdade, eles carregam um pouco dessa história. E aí isso começa a se desenvolver e os caras começam... Só que no passado, você se converter à religião evangélica, à religião cristã, de segmento evangélico, você passava por um processo que nós, como sociólogos, chamamos de metanoia. Que você passa por um ritual de conversão, que você sai do mundo do crime e vai para a igreja. A conversão te limparia e te levaria para o mundo de Deus, e você deixa de cometer os crimes dessa vida, fica no passado. Atualmente, os caras estão se convertendo e continuando trocando tiro e vendendo droga, mano. Então, mas esse que é porque minha brisa. Desculpa, ignorante, de novo, sou só um tonto, a camisa de Adidas é só porque eu gosto de futebol. A brisa da religião não é tipo não matar e não cometer crime, não roubar. Eu lembro, foi Moisés que subiu e desceu com os 10 mandamentos? Não foi? Não tinha uma brisa dessas, né? Os 7 pecados capitais e tal. E eles pulam essa parte? Não tá isso daí na Bíblia deles? Não, porque a Bíblia também é interpretação. Como é que funciona isso daí? Não pode ser, né? O Complexo de Israel, que é um conjunto de 5 comunidades, foi tomado por um cara chamado Peixão, né? O Álvaro Malaquias Santa Rosa.
Eu vou dar esse exemplo, tá? O Álvaro Malaquias Santa Rosa, ele era... A mãe dele era da Umbanda, tá? Tá. Ele cresce, ele se forma pastor, ele é formado pastor por um cara chamado Furica, que era de uma também comerciante legal de substâncias, e ele vai crescendo e ele monta o Bonde de Jesus. Esse Bonde de Jesus era uma galera que passava nas favelas quebrando o terreiro e tal, essas coisas. Quando ele toma a Cidade Alta e o Complexo de Israel, forma o Complexo de Israel no Rio de Janeiro, o Complexo de Israel, pessoal, é porque tem uma estrela lá de Israel e tal, ele acha que aquilo lá é um império, e que ele acaba sendo um cara chamado de Deus, que recebeu o chamado de Deus. Então, para a tropa dele, ele é conhecido como Arão. E Arão é irmão do Moisés. E, cara, nas armas dele estão escritas e tal, nos muros está escrito Jesus é o dono do lugar, na biqueira, o cartaz da biqueira é Jesus é o dono do lugar, skunk R$20, erva 5, pó de 10, tal, etc. Os caras são obrigados a dar, os caras da quadrilha dele é obrigado a dar paz do Senhor pro morador, tal, etc. Os caras fazem culto, ele faz o culto com os caras, ele que direciona o culto e tal. Prega, Tem uma estrela de Israel mesmo no rolê, velho. Caralho, é gigantesca, mano. É gigantesca, mano. É gigantesca, do peixão. Tá querendo dar um gás no seu treino? Cupom Genética na Growth pra comprar suplementos como Whey Protein, creatina, pré-treino, tudo na mais alta qualidade. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. E aí, o que acontece, o Edson? Os caras, eles simplesmente... Aí, vamos falar da Bíblia. Existem muitas passagens bíblicas sobre guerra, sobre conquistas de terra prometida, sobre a espada sendo usada para a glória de Deus, tudo isso no Velho Testamento. Então eles vão até o Velho Testamento e eles arrumam ali escrituras que falam e que impulsionam a guerra. O que foi feito nas cruzadas e outros lugares. Então a interpretação deles é mais do Velho, do Antigo Testamento, e eles conseguem fazer essa questão. Aí, por exemplo, o BOP tem uma igreja evangélica lá. O BOP sobe orando e os caras descem dando tiro orando também. Então, tipo assim, agora o que acontece? O pessoal tá chamando lá de Império Narco-Evangélico. Porque tem agora essa questão, o narco-pentecostalismo. Isso já não é... E aí, o que é a questão? O cara não usa droga, o cara não bebe, que é droga também, né? O cara não tem hábitos que destroem a saúde, todos eles malham e tal. Todos oram para Jesus e no GatoNet não tem conteúdo adulto. Isso aí pelo menos o cara não tem vício, né? Esse vício, você sempre fala que esse vício De conteúdo adulto. do conteúdo adulto das cocotas faz mal. Então, os caras nem podem porque no GatoNet não tem. E assim, o Peixão, ele tem feito ele tem, né, coordenado essa região, e não que ele não seja sanguinário, violento, tudo tal, mas tem sido esse império que a gente chama de império narco evangélico, narco-pentecostal, tá ligado? E não é muito... Desculpa até o devaneio aqui. Não é muito novidade, né? Porque se você parar pra pensar a máfia russa, e aí eu vou falar aqui em toda minha sabedoria de... Sabe de onde eu aprendi sobre máfia russa, Léo? Quer saber toda a minha sabedoria? Aqui, ó. O Joel estuda nos livros de história e tal. Eu estudei a máfia russa onde? John Wick. Né? Precisa estudar mais. Tô brincando, mas eu já vi... Eu lembro que eu assisti um documentário sobre as prisões russas e as tatuagens das prisões russas. A Rússia, ela tem também... A máfia russa, ela tem uma relação muito grande também com a igreja, acho que é ortodoxa, né? Católica ortodoxa. Católica ortodoxa também. Não é uma novidade essa questão do crime organizado e das igrejas, né? A máfia italiana é uma religião... É uma relação... Que até o pessoal ficou ofendido quando a gente fala com o Vaticano, né? Muito próximo, inclusive, né? Assim... Eles têm uma ligação de nascimento e de relação com essas igrejas, de liturgias religiosas, mas eles não usam a religião como um impulsionador para missões criminosas, que é diferente. Nesse lance do narcopentecostalismo, eles usam. A religião acaba sendo um impulsionador, alguém que cria uma filosofia para eles agirem.
Que é diferente. Estaria mais próximo de uma ideia de Talibã, por exemplo, que o islamismo, a interpretação do islamismo impulsiona os caras a tomarem o poder, a fazer uma série de coisas e a justificar uma série de coisas. Agora, relação com religião, todo crime tem. Posso te botar. Os mexicanos também tem, né? Sim, Muito os mexicanos forte. tem um santo que chama Jesus Malverde, que eles colam o santo no negócio da arma, aqui na coroa da arma, tá ligado? Tem, agora eu vou te botar em lençóis quentes aqui, aí você se vira pra responder. Aham. Quanto que o crime organizado usa a igreja evangélica pra lavar dinheiro? Então, cara, já teve desmantelamentos de igrejas evangélicas por conta disso. As igrejas evangélicas, templos não pagam imposto, não tem muito as suas contas verificadas. Então, sim, elas são usadas para lavar dinheiro. Às vezes, construção de templo, etc. Você vai construir um templo gigante, 3, 4 templos, ou fazer caridade e tal. Dá para fazer lavagem de dinheiro, sim. Só que o que acontece é que muitas igrejas são pequenas e aí passa batido pela Receita Federal e tal. Nosso país não tem uma sistemática grande assim de fiscalização dentro das igrejas. São estabelecimentos que não estão tão fiscalizados. Por exemplo, se você tem uma fábrica de química, tem uma fiscalização gigantesca em cima disso daí. Agora, nas igrejas ninguém criou uma sistemática de fiscalização, entendeu? Agora, nas igrejas de comunidade, basicamente elas convivem muito bem com os caras, né? Mesmo na região do Comando Vermelho, que os caras não tem nada a ver com isso daí, os caras convivem bem. É porque é foda também, né? Porque se não conviver bem, como é que mantém a porta aberta, né? De certa forma. E aí tem a diferença. O que é conivência e o que também é lavar dinheiro, né? É difícil, né? É uma relação perigosa, né? E o Brasil, cara, os evangélicos estão crescendo bastante no Sim. nosso país, né? Principalmente nas periferias. Então, logicamente que no crime os caras também vão crescer. Pô, papai, mistura aí no meio a teologia da prosperidade. Se a gente falou que a geração Z gosta dessa coisa do ganhar dinheiro, essa coisa do tipo assim, pô, eu quero ganhar, não quero ter que trabalhar, tudo mais. E tu mete a teoria da prosperidade, que quer que Deus quer que você prospere. E a gente tá falando de uma população que é extremamente analfabeta funcional. Pô, tu consegue falar que Deus quer que tu roube pra ganhar dinheiro, pô, assim. Eu não sei como é que não tem mais pastor do crime. Mas, por exemplo, ó, você pega a filosofia da prosperidade. O Comando Vermelho sempre teve como quartel-general o Complexo do Alemão, que é o complexo de favela gigantesco. O TCP não tinha isso. E aí o que aconteceu? O Peixão, que é evangélico, tudo essas coisas. E pelo amor de Deus, gente, não interpretem errado, por favor, vamos ser lúcidos. Tipo assim, eu não tô falando mal de evangélico, por favor, tá? Eu gosto do povo evangélico. Tem alguns problemas, igual todo mundo tem, mas o Peixão, ele construiu um império próspero. Porque era um império que o TCP, que é a organização dele, não tinha. Não tinha um complexo alemão, um quartel-general. Agora tem, que é o Complexo de Israel, que é gigantesco, mano. São 5 favelas. Quer um exemplo? Muito louco. Essas comunidades, elas não eram conectadas. E a população reclamava muito que tinha que fazer a volta para visitar parente e tal. E a população fez um protesto para construir uma ponte de uma favela para outra. E o governo orçou essa ponte, acho que por 5 milhões. O Peixão foi lá, fez por 800 mil e mostrou a nota fiscal pra prefeitura, tá ligado? Então, assim, o que acontece? A comunidade tá limpa, tudo. A visão dos caras é que o negócio tá prosperando, entendeu? E, cara, é isso. Tipo assim, eu acho que o Brasil, ele entrou numa sistemática. Por que Pablo Marçal, todos esses caras que ficam falando que vão destravar a mente das pessoas para as pessoas ficarem ricas, milionários, por que esses caras ganham muito dinheiro? Porque eles falam que as pessoas querem ouvir dentro da filosofia da prosperidade, irmão. E posso te falar uma coisa? Eu não acredito nesses caras, tá? Não acredito, tá? Tem muitos deles que são 17 de janeiro. Mas veja bem. Esse cara, ele tá falando pro cara da periferia que o cara vai ganhar dinheiro trabalhando. E o cara já trabalha muito. E não tem perspectiva de ficar rico. O cara acredita nisso, mano. E prospera, mano. Prospera. Trabalhar, guardar um dinheirinho pra comprar uma parada, pra comprar outra. Pô, mano, a gente não tá falando de dinheiro. Às vezes nós, que temos uma condição, temos até um quarqué, que
quem assiste a gente no YouTube e tal, compra um tênis mais da hora, consegue trocar de carro, pá, fica feliz pra caramba. Às vezes o cara que tá lá na pobreza, mano, ele fica feliz que ele comprou um air fryer, uma chapa pra fritar ovo, uma TV nova, pintou a parede da casa, tá ligado? Pô, isso é prosperar. As pessoas acham que prosperar é o cara achar que vai ficar rico. Ah, não, vai comprar o Renegade e acha que é rico, não sei o que. Não é isso, rapaziada. O cara comprando uma coisa a mais pra casa, conseguindo pagar uma conta a mais, tá ligado? Tomar uma cervejinha. É uma vitória pra ele, né? Porra, pra caramba, velho. E aí, irmão, eu quero falar exclusivamente aqui de influenciador. Ah, tá quente isso aí. O Buzeira foi preso, o Buzeira, né? Foi preso o Bluseiro. No dia de gravação desse vídeo daqui, ele foi preso. Ah, você chamou ele aqui? Não. Ah, tá. Inclusive, não é um convite da Buzeira. Ele não tá ouvindo agora. Né? Quando for sair, inclusive o pessoal do Rio, não convidei ninguém aqui, tá? De novo. A Adidas é só de enfeite, tá? Qual que é a parada que eu queria chegar com você pra falar assim... A gente teve o caso do Buzeira, mas a gente teve alguns outros casos, né? A gente teve a Deolane, né? Que supostamente tava fazendo uma lavagem. A gente tem algumas acusações de alguns outros influenciadores, com bets principalmente, porque acho que quando entra bet o bagulho já dá uma zoada de vez, né? E eu sou influenciador, você é influenciador, você trabalha com isso. E por eu ser influenciador de consumo, acho que tenho uma experiência um pouquinho maior que você nessa área, que assim, às vezes é umas cifras muito grandes. Que os caras oferecem? De marcas reais, assim, tipo, pô, eu já fechei campanha, sei lá, pra Dove. Pô, que era assim, cifra de você olhar e falar assim, caralho, isso aqui é um puta de um dinheiro, isso aqui vai ajudar bastante a empresa. Você vê marcas, às vezes, que chegam um dinheiro e você fala, pô, isso aqui é muito bom. E a gente circula muito dinheiro na economia, né? Você tem marcas que colocam dinheiro, tal, patrocínios, tudo mais. Então a gente sabe o dinheiro que movimenta. E com esse dinheiro em movimento é um dinheiro que é um mercado que é muito fácil você se apropriar dele para lavar dinheiro. Como é que o crime organizado ele tá olhando pro mercado de influenciador para fazer essa lavagem de dinheiro? Tá, vamos lá. Vamos falar das bets um pouco. As bets podem funcionar no Brasil, são regulamentadas. O Estado brasileiro regulamentou e liberou, certo? Aham. Independente do ponto de vista moral, pessoal, Joel, é uma atividade lícita. É bom deixar isso bem claro. Mas muitos influencers que divulgaram bets e tinham uma relação estreita estão sendo investigados. Porque o sistema de bets é um sistema que a lavagem de dinheiro ela não é difícil de se fazer. Basicamente, você tem uma série de laranjas, esses laranjas jogam e a bet paga um prêmio. A bet paga por uma fintech, a fintech não coloca, tem uma conta bolsão que não tem o seu nome de ninguém, o dinheiro fica lá e eles vão pagando como acontece. Esses influencers, eles divulgam as bets. Mas eu acredito que esse não é o problema. Alguns deles estão sendo investigados, tal, por lavagem de dinheiro e essas coisas. A gente ainda não chegou em processo de ninguém e tal. Mas não é difícil para o crime recrutar influencers tanto para legitimar a existência do crime e fazer com que as novas gerações não sintam que o crime é uma gravidade tão grande. Hoje você conversa com os mais jovens, o cara fala, o negócio é ganhar dinheiro, se foda, o negócio é ganhar dinheiro, esses caras ganham dinheiro, você não tem dinheiro, os caras têm e tal, não sei o que do PCC, tem uma glamorização, isso tá acontecendo, tá? Eu acho que não chega a ser uma narcocultura ainda no Brasil, mas tem essa glamorização, e muitos influencers são responsáveis por isso daí. Tá querendo dar um gás no seu treino? Cupom Genética na Growth para comprar suplementos como Whey Protein, creatina, pré-treino, tudo na mais alta qualidade. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Agora, na questão do que aconteceu com o Buzeira, por exemplo, ele tá envolvido numa investigação muito pesada, que é uma investigação de crime internacional, mano. Como se tráfico transnacional pagando bets e ele tá sendo investigado por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Não é fácil o negócio que tá acontecendo com ele. Eu não vi ainda o que a defesa falou e etc. Mas muitos influencers
já estão sendo investigados. Então eles trabalham dos dois lados. Ou uma legitimação de que o crime ele não é tão ruim assim como as pessoas pensam, ou na questão da lavagem de dinheiro, porque, Edson, vamos falar a verdade? Tem gente que tá milionária aí, cara, 100 milhões, 50 milhões, bom, são números desses, 50 milhões na conta, e aí o cara vai perguntar assim, pô, como é que você ganha esse dinheiro? Fazendo rifa. Ah, irmão, pô, fazendo rifa. Ah, não, o cara ganhou dinheiro com rifa e tigrinho. Rifa e tigrinho. Então, assim, a polícia, que não é besta, ela começa a Fazer conta, follow né? the money, tá ligado? E aí chega nos lugares e tal. Mas como é uma coisa... Você concorda comigo que ainda não é muito regulamentado, né? E aí, velho, aí nego nada de braçada, porque até que vire crime alguma coisa, ou seja regulamentada, já era. Eu tava falando com o João Senzi, que por um acaso, fazer o mesmo interjeição que eu fiz. Por um acaso, hoje de manhã gravamos com o João Senzi, né? A gente se encontrou aqui pouco antes da gravação. E hoje a gente tem alguns números, né, que mostram que influenciador digital é a terceira profissão do sonho do brasileiro hoje, né? Acho que perde só pra jogador de futebol e artista de música. E se eu não me engano, influenciador digital passou jogador de futebol, tá? Não era médico? Não esquece. Precisa estudar, né, irmão? Quem quer Porque ele estudar? falou terceiro, eu falei, bom, a primeira vai falar médico. Não, precisa estudar, né? Quem quer estudar, né? O brasileiro quer estudar, tá louco. E a gente teve um crescimento muito grande de influenciadores digital. Hoje no Brasil a gente tem cerca de 2 milhões de influenciadores digitais no Brasil. É óbvio que o número de pessoas que ganham dinheiro com isso é muito pouco, né? Apenas 36% vivem só disso. Os outros desses daí, eles fazem isso enquanto fazem outras coisas, né? E é um número que cresce a cada ano e tem crescido cada vez mais. E qual que é a realidade que a gente vive? É exatamente por isso que eu até fiz o preâmbulo falando um pouquinho de trabalhar com influência digital. Quando a gente começa a trabalhar como influenciador digital, você começa a fazer view, você começa a trazer audiência, e é muito difícil você entender como é que você vai trazer dinheiro. Como é que eu vou monetizar esses números que eu tenho? Você também já deve ter tido alguma vez que falou assim, pô, eu tenho 200 milhões de views aqui, mas eu perdi a monetização desse vídeo. Porra, eu falo só de crime louco. Quantas vezes você não olha e fala assim, pô, não ganhei nada com isso aqui que eu fiz e tenho 200 milhões de visualizações? Isso piora, principalmente quando você tá falando com um moleque que às vezes ele tem pouca educação, uma moral muito questionável, um cara às vezes que ele tá num lugar de pouca segurança psicológica, o cara tá com a mãe dele numa situação de risco, ele tá num lugar com uma moradia de risco, e aí o cara chega uma bet, ou chega alguém com algum esquema, ou com uma parada, ou com uma rifa, ou com alguma parada, que o cara às vezes não tem até mesmo um senso moral de discernimento, de entender, tipo assim, pô, peraí, isso é errado ou não é? Eu vou passar fome ou eu vou ganhar 50 mil reais? Ou até mesmo o cara, quando ele sai do buraco, ele fala assim, pô, eu vou continuar aceitando esse tipo de proposta, ou eu vou voltar pra borracharia, né? Então, assim, vira uma questão que ela é muito perigosa, e acho que esse é um dilema do mercado de influenciador hoje, principalmente que é muito sem regulamentação, que é muito sem lei, a gente tem muitas poucas tipificações na Constituição, a gente tem muito pouco tudo para falar sobre internet, né? Nem é sobre influenciador. E deixa tudo muito volátil, né? Então é um mercado que ele tá muito à mercê não só do crime organizado, é de golpista, é de oportunista, é de todo quanto é tipo de que a gente quer tirar vantagem um do outro, né, irmão? É um bagulho muito complicado e aí você pega um moleque que do dia pra noite ele faz 2 milhões de seguidores. É muito louco, né? Parece uma mina de ouro. Mina de ouro não, mas parece serra pelada, né? O cara dá uma picaretada e acha ouro. É mais ou menos isso. Cara, é muito louco isso. Eu enxergo isso daí como um choque de geração muito fodido, assim, porque eu sou milênio, né? E era assim, cara, pô, na minha época, quando você viu alguém bem sucedido, não era bem sucedido só de dinheiro, o cara tinha uma profissão, alguma coisa, algum papel social. Tanto que aparecia embaixo, era de praxe na televisão, aparecia embaixo a profissão do cara, que era o papel social dele da sociedade. E ele te contava toda uma história de vida até ele chegar no local. Hoje, essa história não existe. Ela simplesmente é um rompimento que os caras usam de glamorização. Eu era da favela, agora fiquei milionário. Como se fosse um passe de mágica. E a molecada na escola tá absorvendo isso. Cara, a Adriana, que é nossa sócia lá, às vezes a gente debate umas coisas e ela me conta umas paradas, porque eu era professor de escola pública, eu saí, mas eu já vi essas coisas e agora piorou. Cara, é uma doideira. As meninas falando de trabalhar em plataforma adulta e vender
pack de vídeos e fotos delas, meninas de 14, 15 anos. Caralho. Ou porque elas assistem na TV, na internet, nos Instagram da vida e tal, e vê que essas meninas que vendem conteúdos na plataforma adulta estão ficando milionárias. Então elas falam, eu vou vender pack. E aí, cara, ela vende o primeiro pack com 14 anos de idade, 15 anos de idade, o menino paga R$100 pra ela. R$100 lá do pé de meia. Ela falou assim, eu mandei uma foto e eu ganhei R$100. É mais que ela vai ganhar uma diária de diarista, às vezes, né, velho? Joga isso pra rede social, se ela virar influencer, ela fala, aí eu consigo milhões. Os caras, mesma coisa, os meninos, quando eles chegam a 4 mil, 5 mil seguidores, eles já vão buscar um contato com o Tigrinho pra poder divulgar e ganhar dinheiro. Pra você ver, eles colocam os dentes lá do... Os grills, né? O problema é que os dentes deles é mal feito, né? Então são os dentes de... E aí... O sonho da vida deles é ser o buzeira, o sonho da vida deles é ser esses caras. Tanto que eles compram cordão de ouro e tal, etc. E aí você não vê nada relacionado à carreira e tal. E eu entendo isso porque a nossa geração, ela recebeu dos nossos pais um mundo que tinha o Waze, um mundo que era sólido, que você poderia ter uma carreira e tal. E simplesmente, velho, a gente abraçou essa ideia, mas a outra geração, ela sempre se rebela contra a geração anterior. Pra eles não faz sentido, mano. Não faz sentido. A escola não faz sentido. E a escola é horrível no Brasil também, mano. O lugar quente, muitas vezes o professor não dá conta de ensinar o aluno, é muito lotado, não tem condições do Estado e tal. É um lugar horrível onde o cara se sente preso. E ele falou, vou virar influencer e já era. Pra gente terminar aqui. A minha ideia com esse podcast era falar um pouco sobre como anda a questão do crime organizado com o Brasil, né? E acho que passamos por várias coisas, né? Falamos sobre... Pô, olha que loucura, a gente foi de Oruan, música, influenciador digital, posto de gasolina, padaria, maquininha de bichinho, né? Passamos futebol rápido. Podia ter parado um pouquinho no Corinthians, né? Mas acho que não quero trazer essa tristeza pro corintiano, né? Porque também falar de PCC e corintiano é chovendo molhado, né? A gente falou aqui sobre todas as conexões que tem, né? De tudo isso, como tá enraizado. E acho que tendo noção de tudo isso, sobre a dimensão que tá essa parada, o que falta pro Brasil virar uma narcocultura? O narco-estado? Um narco-estado. Então, cara, vamos trabalhar com o conceito de narco-estado, tá? Porque é importante isso. Muita gente me pergunta, mas academicamente a gente tem respostas e tem um amparo teórico para dizer o que é um narco-estado, certo? Acredita-se que hoje existem alguns narco-estados no Brasil. Um deles é o México, o outro seria Kosovo e o outro Afeganistão. Por que isso? Porque o narco-estado precisa que as facções, os grupos criminosos, eles sejam tão fortes que eles consigam usar políticos do poder executivo de fantoches, de marionetes, como laranjas. Vou dar um exemplo do México. O México, ele tem que sempre revezar quem ele prende. Então ele liga para os caras e fala assim, eu tenho que prender o chefão de vocês, quem vai ser dessa vez? E prende. Quando ele prende sem avisar, os caras simplesmente param o México, sequestram prefeituras, casas de governo, tal, vão pra rua com tanque de guerra, porque tem tanque de guerra lá. Os governos municipais são tomados. Os governos estaduais sofrem grande influência. E o governo federal não pode fazer muita coisa, senão eles param no país e tiram votos. Muitas vezes, isso é na frente de todo mundo, um cartel negocia com o chefe de polícia para prender gente do outro cartel que eles entregam e eles se resolvem entre eles. Quando tem uma guerra entre um cartel e outro, a polícia fala assim, eu não vou me envolver, vocês se virem. Só matem o menos civis possíveis. Entende que isso é muito mais pesado do que acontece no Brasil? Não estou falando que o Brasil não vai chegar a ser isso daí, tá? Mas vamos lá. No Afeganistão, por exemplo, as plantações de papoula, elas são uma base econômica muito importante lá. E os donos de plantação de papoula, que fazem ópio, depois fazem heroína, eles produzem lá também, eles são patrocinadores do Talibã e tal. Kosovo tem a máfia do leste europeu, apesar de lá não ser leste europeu, tem a máfia do leste europeu com tráfico de pessoas e ali eles comandam muito. O Brasil é um país que a gente tem. A última conta que nossa equipe fez através do relatório do Senapem foi 88 facções criminosas
com mais 4 que estavam para entrar na lista de facções. Então seria mais ou menos 92. A Globo fez um levantamento de 96. Eu tenho uma questão aí que para mim algumas não são, como o povo de Israel, por exemplo, que está dentro da cadeia, eu ainda acho que não é. Bom, 88 facções criminosas no Brasil, elas têm uma capacidade absurda de crescer e só estão crescendo. A Bahia é um território que tem 21 delas e eles estão controlando tudo quanto é território. O PCC está muito grande. E eles já têm se aproximado da política, feito lobby na política e tal. Eu acho que se continuar dessa forma e a gente não fizer um combate a eles, e ninguém quer fazer porra nenhuma, tá, mano? A polícia corre sozinha aqui no Brasil. A gente tá ensaiando fazer uma PEC da segurança pública meses e meses e meses e não se faz. O povo tá mais preocupado com roubo de celular, porque realmente é o item que o nego tá levando embora, que o cara acaba perdendo a conexão com a família. Então a preocupação tá bem baixa, tá? O que a gente faz é noticiar e tal. Eu acho que não vai uma década até que esses grupos se aproximem de governos federais mesmo, do governo federal, de deputado, de ministro, deputado federal, deputado estadual e etc. Sem o choque de realidade não vai ter como fazer essa parada não. Por exemplo, as respostas que a polícia tem dado no Rio de Janeiro para os grupos armados são cada vez menos satisfatórias, mano. Os caras não conseguem mais agir do jeito que agiam antigamente e tal. Agora em outubro eles têm um planejamento de retomar vários morros. Vamos ver o que vai acontecer. Mas você entende que você não vê nenhuma ação enérgica mesmo? Ativa? Do PCC do Carbono Oculto foi bacana, tá ligado? Teve uma desmantelada de uma grana em cima dos caras. Mas tem que ser uma ação muito conjunta, muito grande pra fazer com que isso funcione, tá ligado? Pra fazer com que isso termine. E sinceramente, cara, agora colocando um ponto aí pra te passar a palavra novamente, eu não sei porra nenhuma, precisava conversar, sabe? O governo federal, o governo estadual, municipal precisava conversar e tal. Eu não sou eleito pra essa porra, eu nunca disputei eleição porra nenhuma, tá ligado? Eu acho que tem um monte de safado aí, eu não sou pago pra pensar nisso, então às vezes os caras vêm e perguntam assim, pô, político perguntando o que a gente deve fazer e tal. Falei, meu irmão, tu fez uma campanha aí do ano inteiro, gastou 20 milhões pra ser eleito, eu tenho que te falar o que você vai fazer com facção, pelo amor de Deus. Tá Eu louco. nem brigo com os caras de facção pra não tomar tiro dos caras. Rapaziada, não tem nada contra vocês não, a gente só tá falando as coisas aqui, fica sossegado, nem o Edson tem, nem o Léo. No só tonto, Adidas é só porque eu gosto muito do Newcastle, tá? Porque assim, tem propostas, né? E acho que a gente pode até colocar na mesa aqui. Pô, é uma merda. Pô, é ruim ter que falar disso, falar de política, né, mano? Porque tá vindo aí o Missão e eles estão com essa proposta de tentar fazer essa buquelização do Brasil. O MBL? É. O mamãe falei reagiu esses dias atrás num vídeo meu aí, eu tinha que ter conversado com ele. Ele tá, né? Porque eles criaram um partido, né? Que é o Missão, né? O Renan dos Santos, o MBL. Ah, não sabia, mano. O MBL criou um partido, que é o Missão, né? Que é liderado pelo Renan dos Santos. E eles estão... Uma das propostas deles justamente é fazer uma buquelização do Brasil, Pode crer. né? E aí eles têm justamente essa ideia de tentar fazer que nem o Bukele. Pode crer. Eu tô apanhando pra caralho da esquerda por causa disso aí, viu? Porque eu sou de esquerda, tá? Eu sempre me coloco assim e pronto. Ó, você quer conversar comigo, já sabe que eu sou de esquerda. Mas eu não sou ignorante. Eu não sou otário. É porque, mano, eu não sei se você vai concordar comigo. Gostoso demais falar de política, né? Porque pô, eu tenho mais tranquilidade de falar sobre o Comando Vermelho, sobre milícia, sobre PCC, do que falar de política. A esquerda não sabe falar de segurança pública? Não sei se você já se ligou. Você é louco, mano. Você é louco. Esses dias atrás eu publiquei publiquei um vídeo de um Jack lá de Bauru. Pessoal, Jack é o cara que faz aquelas coisas erradas com mulher que eu tenho nojo e se foda direitos humanos. Aí eu publiquei o bagulho do Jack, ele tentando pegar uma menina de 12 anos na rua. Uhum. Tô ligado esse vídeo. Isso. Aí os caras pegou ele e fez uma atividade pedagógica com ele lá e tal. Ele caiu, quebrou umas 3 costelas. O que acontece? Lá no meu Instagram, pronto. Você está a um passo de virar reacionário. Eu vou em todo lugar, falo que eu sou de esquerda.
você está a passo de virar reacionário porque você está relativizando os direitos humanos. Meu irmão, você quer ser eleito, você vai numa comunidade, o cara quer que esse cara se foda, mano. Para de falar essas coisas, velho. Tipo assim, mano, fica quieto, fala assim, não, tá certo, eu quero que ele tenha um julgamento e tal, e pá, mas não tem problema ele tomar uns tapas do cara, não, eu não vou ficar... Só que a esquerda tem isso até um certo ponto. Vai falar de um feminicídio pra uma feminista. Tá querendo dar um gás no seu treino? Cupom Genética na Growth para comprar suplementos como Whey Protein, creatina, pré-treino, tudo na mais alta qualidade. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Aconteceu um fato de uma menina aqui, uma menina gente boa, cara, da hora, eu estudei um pouco a vida dela, chamada Bruna, que era uma menina que fazia mestrado na USP. Ela foi na casa do namorado no Butantã, e aí ela tava voltando, o namorado pagou um Uber pra ela voltar, ela desceu um certo ponto em Itaquera, e um cara pegou ela na rua e você tá ligado, né? Uhum. Executou a menina sangue frio. O que aconteceu? O tribunal do crime pegou o cara, remendou o cara, matou e desovou o corpo numa rua. Que? Eu publiquei aquilo, o pessoal de esquerda ficou louco, mano. Falou, é isso mesmo, tal, não sei o que, Deus abençoe, meu pano tá aqui, parece um pica-pau passando pano e tal. Então, há um relativismo quando a gente fala de minoria, dessas coisas, quando a minoria se vinga e tal. Bota a mulher que apanha do marido e ela mata o cara. Então tem isso também. Às vezes eu gosto de publicar pra ver o ódio dos caras, como é que canta. E às vezes o cara não tem nem noção que a população, ela não gosta desse tipo de coisa e depois vai pedir voto e quer que a população vote nos caras, sendo que ele não quer resolver essa questão, essa pendência, entendeu? Agora, o que acontece? Eu tô apanhando dos caras, por quê? Porque eu falo do Bukele. Porque todo mundo pergunta pra mim, e eu estudei profundamente, porque ele também tem um vídeo no meu canal de 45 minutos, que a gente estuda tudo, até a legislação dos caras, tudo, tem lá inteirinho. Mano, El Salvador é um país do tamanho de Sergipe. Um pouquinho menor, inclusive. Acho que uns 10 km menor. E lá teve uma guerra civil nos anos 80 e que muita gente numa guerra capa o gato, vai embora. E fugiram para os Estados Unidos, outros foram deportados e tal. Essa guerra acabou e tinha um partido de esquerda que entrou no poder. E lógico que se o cara for ver isso aqui, ele vai inventar um monte de coisa, vai buscar não sei em que livro de não sei quem para justificar isso. Esse partido de esquerda, ele foi tocando em El Salvador, porque é um país pobre mesmo e tal, e o Bukele chegou a ser do partido de esquerda. Aí, encheu de gente em El Salvador, os caras começaram a conviver com os Crips e Bloods. Uhum. E obviamente que os caras montaram o gangue porque aprenderam, Edson. Mas muita gente não tinha, foi embora de El Salvador muito cedo, ou nasceu lá nos Estados Unidos mesmo e tal. E aí, lá eles montam gangues. E o Bill Clinton entra, e o Bill Clinton coloca uma legislação que outros países, outros estados da federação adotaram, que eram os três crimes você tá fora. Que seria o seguinte, você cometeu 3 crimes, seja lá o que for, você roubou 3 paçoquinhos, 3 crimes diferentes, você fica preso pro resto da vida. Isso aumentou a população carcerária, e o que o povo americano falou? Mano, manda essa gente embora, porque não tem mais prisão. E ele começa a deportar os salvadorenhos. E aí, deportando, veio uma galera que não tinha nascido ali. Ou que nasceu em El Salvador, mas não tinha ligação nenhuma territorial com os caras. E isso foi até o início dos anos 2000. Aí os caras vêm pra cá, pra El Salvador, e eles não tinham ligação nenhuma com a população, mano. Não, toca o terror. Botavam fogo com gente dentro, no ônibus, trabalhador 5 horas da manhã, o cara metia fogo se os caras não pagassem, pegava a menina dentro da casa de 12, 13 anos, menino, tudo, é um inferno, cara. Tanto que os salvadorenhos saíram de lá. Bom, os governos de esquerda foram tentando combater e foram fazendo acordos. Assim como o Bukele, quando entrou, fez acordo também com os chefes, que era acordo assim, ó, a gente mantém preso vocês um pouco, vocês acalmam os caras, depois a gente dá regalia aqui. Aí sim o Bukele resolveu fazer o bagulho, a revelia dos direitos humanos, e realmente ele prendeu gente pra caralho. Mas era uma galera que não tinha um apego territorial, tá ligado? As pessoas não gostavam da maioria deles e tal, e era muito fácil de identificar que eles são todos tatuados. E meteram eles lá no CECOT, né, que é o Centro de Isolamento do Terrorismo, e mano, agora ele soltou uma galera e tal, mas o resto dessa galera vai ficar lá. Eu não sou otário e eu não sou hipócrita e desonesto de dizer que o país não está pacificado.
pacificou bastante, bastante mesmo. Os níveis de aprovação dele lá, até ano passado, estavam em 90%. Os deputados de esquerda e de direita votando nos bagulhos que ele mandava, porque ninguém tem coragem de ir contra ele. Eu tenho no meu Instagram a ministra do turismo, mano. Você precisa ver as coisas que ela publica lá. Mano, agora eu vou vir aqui e vou falar que o cara não fez esse bagulho, ele não deu uma vacina. Agora, o que vai ser agora, daqui pra frente de El Salvador, é outra história. rolê, agora tem que ser estrutura e tal. Agora, os direitos humanos sem relativização é muito caro pra esquerda e principalmente pra esquerda conseguir voto, entendeu? E é muito difícil pra gente, porque eu acho que assim, a questão da violência no Brasil hoje, ela chegou num ponto que a gente precisa tomar um cuidado com o que é um discurso de virtude e com o que é um discurso efetivo. Porque assim, é muito difícil, porque assim, até pouco tempo atrás tinha aquele papo do quem tá roubando o celular é o motoboy, tá roubando o celular do boy. Não é mais isso. Agora tá roubando o celular do trabalhador no ponto de ônibus, tá esvaziando o Pix. Aqui perto de casa mataram um maluco outro dia roubando o celular. E aí você vai virar pra um trabalhador que olha e fala assim, às vezes eu tô no ponto de ônibus com medo de roubarem meu celular, com medo de levarem minhas contas, com medo de tomar um tiro por conta de um celular. E aí você vai ver um discurso do não, mas a polícia tem que tratar com carinho, com respeito. Então assim, a realidade que o bandido opera hoje com a população, ela é completamente diferente da realidade que a gente tem. E se a gente falar do quanto que a gente solta bandido, do quanto que a gente tem um problema de prender, do quanto que a gente tem problema de... Depois a gente fala assim, tem que ressocializar. Beleza, a gente não ressocializa. A gente, prisão hoje, você é o maior especialista disso, prisão hoje é o maior formador de bandido que tem. O cara entra ruim pra sair pior. Né? O cara às vezes é aliciado dentro da própria prisão. Então assim, é uma mudança de sistema que eu sinto, pelo menos, e assim... Não vou votar no Missão, tá, gente? Também não vou declarar voto em ninguém, porque eu acho que não é minha função aqui. Mas assim, se esse sistema... Se a gente não começar a olhar para o que acontece hoje no Brasil e a gente não entender que precisa ter uma reforma multifatorial, um sistema no judicial, na legislação, na polícia, no jeito que a gente prende, no jeito que a gente trata, até mesmo no jeito que a gente aborda, e na própria esquerda começar a entender que a população está sendo esculachada pelo crime... Porque assim, tem gente da esquerda negra que trata o criminoso como vítima da sociedade. Nossa, isso é uma ideia lá dos anos 70, velho. Isso é uma ideia que hoje na segurança pública, nos estudos de segurança pública, a gente nem discute mais. Mano, tem umas respostas que são muito vagabundas pra qualquer coisa. É uma anti-intelectualidade absurda, é que a esquerda tem mais soberba. Mas assim, você publica alguma coisa, o cara fala assim, de direita, tem que matar todo mundo. Como assim, irmão? Tem que matar todo mundo. Eu também não sou a favor de matar o cara que tá roubando o celular. A não ser que ele esteja com a arma na cara pra matar o cara. É legítima defesa, pô. Tá na legislação. Aí tem o cara da esquerda. É o capitalismo. Pronto. Pô, mas vai tomar no... Desculpa. Como que pode ser o... Mano, tudo bem que é o capitalismo e tal. Mas e o fulano que tá na porta de casa aqui sendo assaltado, morando dentro da periferia, meu irmão? Esse bagulho de fazer justiça social... De roubar celular de justiça social, isso não existe, mano. Na periferia, o cara, ele quer que o filho dele seja honesto, mano. Tá ligado? Ele quer que o filho dele seja... não roube ninguém. O cara educa o filho pra não roubar ninguém. É esse cara que tá com raiva do moleque que tá roubando, que ele falou assim, se eu tô passando um perrengue, tô pegando um ônibus, tô pegando trem nessa porra, por que esse cara tá roubando? Entendeu? Então, tipo assim, tem uma mentalidade que é foda também, que é o pobre metafórico, velho. Isso é um inferno. Quando o cara aparece no lugar e fala, Dona Maria, mas e a Dona Maria? Que Dona Maria, desgraçado? Para com isso aí, para com o bagulho de pobre metafórico. Vai ver a realidade. Sabe qual que é a realidade da periferia? É igreja, irmão. Igreja, bar. Por que a igreja dá uma resposta pro cara? O cara chega lá e fala assim, minha vida tá uma desgraça e tal. É o diabo. E nós vai ajudar você aqui. Tem um padeiro aqui, tem um dono de boteca, de padaria, aqui é o pastor, não sei o que. Você vai parar de beber agora porque Deus manda. Mano, o cara para de beber, aí ele aparece em casa com uma air fryer. Esse cara ficou rico? Não, mas ele progrediu, pô. Ele trocou Ele não tem mais um fogão, ele tem um air fryer agora também, tá ligado? Aí, em casa, ele para de dar menos trabalho, ele ajuda alguém no mutirão e tal. Ele já dá mais no couro, entendeu? Não precisa tomar mais uma tadala. Chega em casa limpinho, ajuda a coroa, fazer um bagulho, a patroa.
cuida das crianças. Mano, o maluco melhora 110%. A vida da pessoa melhora. Aí você vai querer fazer o quê? Você vai reclamar que o pastor tá sendo eleito, entendeu? Esses caras, esses pastores, não tratam do pobre metafórico. Edson, pastor tá tirando gente de dentro do tribunal do crime. O cara tá pra ser executado. Ele vira a última linha entre a vida e a morte. Ele segura na arma do bandido e fala assim: deixa eu curar ele que eu vou levar, isso aqui vai virar evangélico. Leva o cara embora e salva o maluco. O maluco nunca mais deixa de ir na igreja. Esses caras tá fazendo mais pra luta de facção do que esses caras que tá falando que não é capitalismo, tomando cerveja artesanal e escutando Chico Buarque, sentou o Jubim. E o não monogâmico, como é que é o nome? E falando e fazendo militância sendo não monogâmico ético. Uma vez o cara falou: não monogamia ética vai evitar feminicídios e tal. Fala, irmão, você não conhece o Brasil. Joãozão, pra quem... Leozito, quis ter uma pergunta pro Joel? Aliás, aproveitando que você tá aqui com a gente. Não quero trazer o tema todo de volta, mas assim, uma experiência. Na época do Gabriel Jesus, que ele foi lançado assim, os conhecidos meus falaram que o pessoal lá da quebrada dele estavam indo atrás de licença FIFA para poder mexer com transação de jogadores, né? E falaram que estava muito por causa também se for para não falar PCC, como é que fala? Primeiro comando. Por causa do primeiro comando, né? Desde aquela época. Eu não sei se isso ainda tá circulando aí nos bastidores, o envolvimento com o agente FIFA. Pô, não é uma parada fácil de lavar dinheiro? A máfia lavava dinheiro o quê? Comprando Picasso. Você acha que tanto desses Picasso que existe aí é porque os caras conservam? Não, é porque muita gente comprou pra lavagem de dinheiro e tá espalhado por aí. Isso que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com o Joel Paviotti. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E é nóis. Valeu.